última quinta-feira, Marina enfrentou um momento que poderia ter mudado o rumo de sua carreira. Ela estava em uma entrevista de emprego concorrida, com candidatos mais experientes, e tudo parecia bem até o recrutador dizer: "Você parece competente, mas não sei se deixa uma marca duradoura." 3 dias depois, o feedback chegou como um soco. Faltou algo memorável. Marina poderia ter se conformado, mas decidiu agir. Na segunda chance, ela aplicou técnicas que transformaram sua presença e conquista. Prontamente, ela não apenas conseguiu o emprego, mas também deixou uma impressão tão forte que o recrutador a chamou de inesquecível. O que a salvou não foi sorte. Foi o uso estratégico de manipulação positiva em seu nível mais poderoso. Assim como Marina, você enfrenta oportunidades todos os dias para se destacar. No trabalho, quando precisa conquistar a confiança de um cliente exigente. Nos relacionamentos, quando deseja criar laços que resistem ao tempo. Até em eventos sociais, quando quer que as pessoas falem de você muito depois de irem embora. A diferença entre ser apenas mais um ou ser inesquecível? Dominar as técnicas certas de influência positiva. E hoje, vou revelar as 5 estratégias mais eficazes, não com teorias abstratas, mas com exemplos práticos que você vai reconhecer e poderá aplicar imediatamente. Porque quando você aprende a ser memorável, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser uma peça no tabuleiro e vira o jogador principal. E o jogo? Ele muda para sempre. Vamos começar com uma situação que você provavelmente já viveu. Você conhece alguém novo em uma festa ou reunião, e nos primeiros minutos essa pessoa sorri calorosamente, mantém contato visual e compartilha uma história cativante sobre uma experiência recente. De repente, sem saber quase nada sobre ela, você pensa: "Nossa, que pessoa incrível!" Mesmo que ela não tenha dito nada extraordinário, você já está convencido de que ela é especial. Os psicólogos chamam isso de efeito halo, uma técnica poderosa que faz sua primeira impressão ser tão positiva que ela colore todas as percepções futuras. Você vê isso em ação quando um colega começa uma apresentação elogiando genuinamente o trabalho do time, e todos passam a confiar mais nele, mesmo que o conteúdo seja básico. Um amigo novo no grupo faz um gesto simples, como oferecer ajuda com algo pequeno, e de repente parece mais carismático que os outros. Em uma entrevista, um candidato entra com energia positiva e um aperto de mão firme, sendo percebido como mais competente, mesmo sem muitas credenciais. Por que isso funciona? Porque nosso cérebro adora atalhos. Um estudo da Universidade de Princeton mostrou que julgamos a confiabilidade de uma pessoa em apenas 100 milissegundos. Isso é menos tempo do que leva para piscar. O efeito halo amplifica esse julgamento inicial, criando uma aura positiva que persiste. Pesquisas da Universidade de Yale indicam que pessoas que criam uma primeira impressão forte têm 60% mais chances de serem lembradas favoravelmente, mesmo semanas depois. Como você pode usar o efeito halo a seu favor? Primeiro, prepare sua entrada com intenção. Antes de uma reunião, evento ou entrevista, escolha uma qualidade que deseja projetar, como entusiasmo, confiança ou empatia, e a expresse logo de cara com um sorriso genuíno, uma postura aberta ou um comentário positivo sobre o ambiente. Segundo, faça um gesto memorável nos primeiros momentos. Pode ser um elogio específico, como "Adorei como você organizou essa reunião, dá para ver o cuidado nos detalhes", ou uma pergunta que mostre interesse, como "O que te inspirou a trabalhar nesse projeto?" Pequenos gestos criam grandes impressões. Terceiro, confie no efeito cascata. Repita mentalmente: "Se eu começar bem, o resto flui." Uma primeira impressão positiva é como uma fundação sólida. Tudo que você fizer depois será construído sobre ela. Se o efeito halo cria uma primeira impressão inesquecível, existe uma técnica ainda mais sutil que fixa sua presença na mente das pessoas como uma âncora no fundo do mar. Foi o que aconteceu com Tiago, um empreendedor tentando fechar um negócio com investidores céticos. Na primeira reunião, ele não começou falando da proposta, mas compartilhando uma história. No último projeto, lideramos uma equipe de 20 pessoas e aumentamos a receita em 40% em 6 meses. Ele mencionou números concretos, contou como superou desafios e sorriu com confiança. Quando chegou a hora de apresentar a nova ideia, os investidores já estavam inclinados a dizer sim. O que parecia uma conversa casual era, na verdade, ancoragem, uma técnica que define um padrão alto logo de cara, influenciando todas as percepções seguintes. A ancoragem é uma arma secreta de negociadores, mas brilha em situações do cotidiano. Você a encontra quando
Um amigo começa uma conversa contando uma conquista pessoal, como "acabei de correr minha primeira meia maratona", e você passa a valorizar mais as opiniões dele. Um colega sugere um prazo ousado para um projeto, como "podemos entregar isso em uma semana", e todos ajustam suas expectativas com base nisso. Em um date, alguém menciona uma experiência única, como "ano passado fiz uma trilha no Himalaia", e isso eleva instantaneamente a percepção que você tem dela. A psicóloga clínica Dra. Clara Menezes explica: a ancoragem funciona porque nosso cérebro usa o primeiro dado como uma referência para tudo que vem depois. É como se a primeira informação fosse uma âncora que puxa todas as outras avaliações na direção dela. Estudos da USP mostram que negociações com uma ancoragem inicial forte têm 70% mais chances de sucesso, porque as pessoas ajustam suas decisões inconscientemente para se alinhar com o padrão estabelecido. Como dominar a ancoragem? Primeiro, escolha sua âncora com cuidado. Antes de uma conversa importante, identifique uma conquista, habilidade ou valor seu que queira destacar e introduza isso de forma natural, como parte de uma história ou exemplo. Por exemplo, "na minha última experiência consegui X e aprendi Y". Segundo, seja específico. Números, datas ou detalhes concretos tornam a âncora mais sólida. Em vez de dizer "fiz um bom trabalho", diga "lideramos um projeto que aumentou as vendas em 25% em 3 meses". Terceiro, mantenha a autenticidade. A ancoragem só funciona se a história refletir quem você é. Mentiras podem impressionar no momento, mas desmoronam quando a verdade aparece. Sua âncora deve ser um reflexo verdadeiro do seu melhor. Enquanto a ancoragem fixa uma ideia poderosa na mente das pessoas, outra técnica torna você inesquecível ao criar uma conexão emocional profunda. Imagine esta cena. Letícia estava em um evento de networking, cercada por profissionais experientes. Ela conheceu um cliente em potencial e, em vez de falar só de negócios, perguntou: "Qual foi o projeto da sua carreira que mais te marcou, que te fez sentir realmente orgulhoso?" O cliente abriu um sorriso, contou uma história pessoal e a conversa fluiu por 20 minutos. Dias depois, ele a procurou. "Não sei porquê, mas senti que te conheço há anos." Isso é o poder da escuta ativa, uma técnica que transforma interações comuns em laços memoráveis. Você vê a escuta ativa em ação quando um líder faz perguntas genuínas sobre as motivações de um funcionário e ele passa a se dedicar mais ao trabalho, sentindo-se valorizado. Um amigo ouve sua história sem interromper, fazendo perguntas curiosas, e você sente uma conexão instantânea. Em um grupo, alguém lembra de um detalhe que você mencionou semanas antes, como você disse que adora jazz, viu um show que pode te interessar, e isso te faz sentir especial. Um estudo publicado no Journal of Social Psychology revelou que pessoas que praticam escuta ativa são percebidas como 50% mais carismáticas. O motivo é simples. Quando nos sentimos verdadeiramente ouvidos, nosso cérebro libera ocitocina, o hormônio da confiança, criando uma sensação de proximidade. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que a escuta ativa aumenta em 45% a probabilidade de alguém querer manter contato após uma interação. Como incorporar a escuta ativa na sua vida? Primeiro, esteja 100% presente. Durante uma conversa, elimine distrações, guarde o celular, evite olhar ao redor e mostre com gestos como acenos ou contato visual que está engajado. Isso sinaliza: "você é minha prioridade agora". Segundo, faça perguntas abertas que convidam histórias. Em vez de perguntar: "você gostou do projeto?", tente: "o que te marcou mais nesse projeto? Como você se sentiu?". Essas perguntas abrem espaço para respostas ricas e pessoais. Terceiro, memorize e reutilize detalhes. Anote mentalmente, ou em um caderno após a conversa, nomes, datas, preferências ou histórias que a pessoa compartilhou. Quando você traz isso de volta em um momento futuro, como foi aquela viagem que você mencionou? O impacto é imediato. As pessoas se sentem vistas e lembradas. Se a escuta ativa cria laços emocionais profundos, a narrativa pessoal vai além. Ela faz sua história se tornar parte da memória de quem ouve, como uma música que não sai da cabeça. Foi o que aconteceu com Daniel em uma palestra para 50 pessoas. Ele poderia ter listado suas conquistas, uma pós-graduação, 10 anos de experiência, prêmios. Em vez disso, ele começou com uma história. 5 anos atrás, cometi um erro profissional que quase me fez desistir. Passei noites sem dormir, duvidando de mim mesmo,
mas aprendi uma lição que mudou tudo. A coragem vem depois do medo, não antes. A plateia ficou em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos. Semanas depois, pessoas ainda o abordavam. Sua história não sai da minha cabeça. Isso é o poder do storytelling, a arte de transformar sua experiência em algo que ressoa profundamente com os outros. Você vê o storytelling em ação quando um colega compartilha uma lição aprendida com um erro no trabalho, como perdi um cliente importante, mas isso me ensinou a ouvir melhor, e todos passam a respeitá-lo mais. Em um relacionamento, alguém conta uma história vulnerável como um momento de superação pessoal, e isso cria uma intimidade instantânea. Em uma festa, você conta uma anedota engraçada ou inspiradora sobre uma viagem, e semanas depois, alguém repete sua história para outros. O neurocientista Dr. Pedro Almeida explica: histórias ativam o córtex pré-frontal e o sistema límbico, conectando lógica e emoção no cérebro. Quando você conta uma boa história, o cérebro do ouvinte sincroniza com o seu, como se ele estivesse vivendo a experiência. Pesquisas da Universidade de Harvard mostram que histórias bem contadas aumentam em 65% a retenção de informações, porque elas criam uma experiência emocional, não apenas intelectual. Como criar histórias que cativam? Primeiro, use uma estrutura clara. Adote o modelo clássico de storytelling. Contexto, onde e quando, desafio, o problema que você enfrentou, ação, o que você fez, e resultado, o que aprendeu ou conquistou. Por exemplo, eu estava perdido na carreira, enfrentando um projeto que parecia impossível. Decidi estudar à noite por 3 meses e, no final, entregamos algo que mudou a empresa. Segundo, mostre vulnerabilidade controlada. Não é preciso expor sua vida inteira, mas revele um lado humano, um medo, uma dúvida, uma conquista pequena. Isso cria identificação, porque todos se conectam com a imperfeição. Por exemplo, eu tinha pavor de falar em público, mas treinei tanto que hoje amo estar no palco. Terceiro, pratique até soar natural. Teste sua história com amigos, grave a si mesmo ou ensaie mentalmente. Ajuste até ela fluir como uma conversa, sem parecer ensaiada. Uma boa história parece espontânea, mesmo que tenha sido planejada. Mas de todas as técnicas, nenhuma é tão magnética quanto aquela que faz as pessoas quererem estar perto de você, como se você fosse um farol em uma noite escura. Camila descobriu isso em um curso de liderança. Ela não era a mais experiente da turma, nem a mais eloquente, mas chegava todos os dias com uma energia contagiante. Cumprimentava cada colega pelo nome, fazia comentários positivos como "Sua ideia ontem foi genial, já pensou em desenvolvê-la?" e compartilhava suas próprias ideias com entusiasmo, sem medo de críticas. No final do curso, os participantes a elegeram a pessoa mais inspiradora do grupo, e muitos pediram para manter contato. O segredo? Energia magnética. Uma técnica que combina autenticidade, entusiasmo e positividade para atrair as pessoas como um ímã. Você reconhece a energia magnética quando um colega entra na sala com um sorriso genuíno e uma piada leve, e o clima da reunião muda instantaneamente para melhor. Um amigo compartilha uma ideia com tanta paixão que você se sente motivado a agir, mesmo sem interesse inicial no tema. Em uma festa, alguém exuda confiança sem arrogância, contando histórias com brilho nos olhos, e todos gravitam ao redor dele. A terapeuta de comportamento doutora Sofia Ribeiro descreve o mecanismo. Energia magnética é como um sinal que seu cérebro envia. Essa pessoa é segura, autêntica e vale a pena. É uma combinação de linguagem corporal, tom de voz e intenção genuína. Dados do Instituto de Psicologia da UFRJ mostram que pessoas com alta energia magnética são lembradas 80% mais vezes em interações sociais. Mas como cultivar essa energia? Primeiro, cuide de sua base interna. Antes de um evento, respire fundo por 30 segundos, alinhe sua postura, ombros para trás, peito aberto, e visualize uma interação bem-sucedida. Sua energia começa de dentro. Se você se sente bem, os outros sentem isso. Segundo, transmita entusiasmo com intenção. Use um tom de voz animado, gestos abertos e expressões faciais vivas. Mesmo que esteja nervoso, adote a estratégia finja até sentir. Seu cérebro acaba acompanhando e o entusiasmo se torna genuíno. Terceiro, seja um amplificador de positividade. Elogie ideias alheias com sinceridade, celebre conquistas pequenas, como "parabéns por aquela entrega, ficou incrível", e espalhe otimismo. Pessoas inesquecíveis não apenas brilham, elas fazem os outros brilharem também. Essas 5 técnicas,
Efeito halo, ancoragem, escuta ativa, storytelling e energia magnética não são sobre manipular no sentido negativo, como um truque para enganar. Elas são sobre usar a psicologia a seu favor para criar conexões genuínas, construir confiança e deixar uma marca positiva no mundo. Quando você domina essas estratégias, ganha algo raro e precioso: impacto. Impacto para ser lembrado em uma sala cheia de pessoas. Impacto para construir relacionamentos que resistem ao tempo. Impacto para transformar qualquer momento, por mais comum que seja, em uma oportunidade de brilhar. Mas o verdadeiro segredo para ser inesquecível não está só nas técnicas, está na intenção por trás delas. Use essas ferramentas com autenticidade, com o desejo de agregar valor, de inspirar, de conectar, porque quando sua presença vem do coração, ela não apenas marca, ela transforma. Se esse vídeo ressoou com você, compartilhe com alguém que precisa aprender a ser inesquecível, um amigo, um colega, um familiar. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder os próximos conteúdos e deixe nos comentários: qual dessas técnicas você já usou ou quer testar primeiro? Talvez o efeito halo na próxima reunião? Uma história poderosa no próximo encontro? Ou quem sabe trazer mais energia magnética para o seu dia a dia? Sua experiência pode inspirar outras pessoas. E lembre-se, o primeiro passo para ser memorável é decidir que você merece ser. Você não precisa ser perfeito, nem o mais experiente, nem o mais eloquente. Você só precisa ser você, com intenção, com coragem, com impacto. Vamos juntos nessa jornada para deixar nossa marca no mundo. Até o próximo vídeo.